Olha, eu vou ser bem honesta com você. Eu realmente quero me relacionar com Deus. Eu realmente tenho me esforçado para ler a Bíblia e orar, mas eu confesso que para mim não é fácil. É só abrir a Bíblia e começar a ler que eu começo a ter um sono enorme. É só começar a orar que os meus pensamentos começam a ficar confusos e eu começo a pensar em tudo que eu tenho para resolver no dia e como a agenda tá cheia e o tempo tá muito curto. Eu começo a ficar ansiosa e eu não consigo me concentrar, não consigo entender aquilo que eu estou fazendo. Sinceramente, às vezes eu acho que isso não é para mim. As pessoas falam que Deus fala com elas através da Bíblia, mas eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não entendo nada. Fala sério, você se sente assim? Eu também me sinto muitas vezes assim, mas eu quero te mostrar que é possível. Fica aqui comigo no vídeo, assiste até o final, que eu vou dar algumas dicas e vou te ajudar a vencer esses obstáculos. Antes, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui, caso esse vídeo esteja te abençoando. Compartilhe com alguém que também tem tido essas dificuldades e quer se aprofundar no relacionamento com Deus. E, se possível, deixe um comentário aqui para mim, dizendo o que você achou e como isso te ajudou, caso tenha ajudado. Deus criou o homem e a mulher para que se relacionassem com Ele, vivessem com Ele em um lugar muito especial, o Jardim do Éden. Mas o homem e a mulher optaram por não viver com Deus e traíram o seu amor. Mediante essa traição, eles foram expulsos do coração de Deus porque já não era possível ficar na presença santa do Senhor. E uma vez fora do jardim, continuaram a se multiplicar. E junto com essa multiplicação, o coração corrompido deles também foi se espalhando. E a perversão e a maldade humana foi chegando a um nível tão grande que Deus precisou mandar sobre a terra um juízo. E esse juízo veio em formato de dilúvio. Deus não podia mais aceitar a maldade e a violência que estava acontecendo por aqui. Porém, quando Deus decidiu enviar esse dilúvio, esse juízo, ele encontrou, no meio de tanta perversão, um único homem, Noé, que desejava ainda viver com Deus, que sinceramente no seu coração tinha o desejo de amar a Deus verdadeiramente. Ainda que como ser humano ele tivesse muita dificuldade em fazer isso, ele desejava alcançar isso um dia. E Deus reconheceu em Noé esse coração cheio de fé. Derramou sobre ele a sua graça e resguardou Noé dentro de uma arca durante todo o juízo, para que após a destruição e o extermínio de todas as coisas, Noé pudesse continuar a viver na nova terra que Deus estava restaurando. Assim Deus faz comigo e com você quando nos guarda na cruz de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelo meu e pelos seus pecados. A ira de Deus, o juízo de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você, porque em essência nós somos muito maus, caiu sobre o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que nunca havia feito nada para merecer isso, mas que por amor se entregou por mim e por você. E agora, eu e você podemos nos reconectar a Deus, podemos nos tornar amigo dele, falando com ele, nos relacionando com ele a cada dia, na esperança de que um dia o veremos por completo e viveremos ao lado dele para toda a eternidade. O dilúvio já não pode nos alcançar, porque nós estamos guardados pela arca. Se você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador e proclama isso com os seus lábios, você já está resguardado do juízo eterno. Você já alcançou, já recebeu a salvação como um presente gratuito de Deus. E agora você aguarda o dia em que viverá com Ele para sempre. Assim também Noé sabia que por mais que o dilúvio ainda estivesse acontecendo, por estar guardado dentro da arca, chegaria o dia em que ele poderia sair da arca e habitar a nova terra, porque Deus o havia prometido isso e Deus o protegeu durante todo o tempo do dilúvio dentro de um grande barco. Porém, nós conversamos no vídeo anterior que o dilúvio cessou e Deus então enviou um vento para começar a secar a terra e preparar todas as coisas para que Noé então pudesse sair da arca com sua família e com os animais e recomeçar uma vida nessa nova terra. Tudo do lado de fora da arca precisava estar pronto para que Noé então pudesse habitar esse novo mundo.
E para isso, Deus vai começar um processo de secagem da terra. E nós falamos no vídeo anterior que assim como Deus preparou todas as coisas para que Noé pudesse sair da arca e também preparou o coração de Noé para esse momento, Ele também está nos preparando para a vida eterna. É por isso que, ainda que nós já sejamos salvos em Jesus, nós passamos por um processo de amadurecimento espiritual, onde Deus vai nos ensinar a vivermos como alguém que é de fato santo. Deus vai nos preparar para essa vida eterna ao lado dele, para que possamos desfrutar dessa vida integralmente. Eu falei sobre esse processo de amadurecimento que começa nos nossos corações no vídeo anterior, mas hoje eu quero conversar com você um pouco mais sobre os detalhes de como esse processo acontece nas nossas vidas. Vamos para a leitura do dia. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Acabamos de ler que nesse processo de secagem da terra, a primeira coisa a se fazer, a primeira coisa que Deus faz é cessar a chuva, cessar o juízo que ele estava enviando sobre a terra. Ele então vai fechar as comportas dos céus e as fontes das profundezas, de onde vinham as águas subterrâneas. É a primeira coisa que ele faz. E isso já nos diz muito a respeito do poder de Deus. É ele quem abre os céus para que haja chuva e é ele quem fecha. Por isso, se nós estamos com ele, não precisamos temer mal algum. Ele é o Criador da água, Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador de todas as coisas, e é por isso que adoramos a Ele e nada mais. Ele tem poder sobre todas as coisas. Depois que Deus então fecha as comportas dos céus e as fontes das profundezas, Ele então vai soprar um vento sobre a terra. Nós lemos isso no versículo 1, e esse vento vai começar a secar a água, de forma que as águas vão começar a baixar pouco a pouco. Esse pouco a pouco é muito importante, é um processo, é gradual e leva tempo. Depois que essas águas começaram a baixar pouco a pouco, então a arca parou, fixou no topo de uma montanha. A arca então pousou nas montanhas de Ararat. Onde seria isso? Essa é uma região que fica na Turquia e é conhecida atualmente como Cordilheira da Turquia Oriental. Sabemos apenas que parou nessa região, em um dos picos dessas montanhas, dessa cadeia de montanhas. A arca então vai fixar ali, a arca finalmente vai parar. Agora, tente imaginar, tudo isso que nós estamos falando aqui estava se passando do lado de fora da arca. Noé não sabia exatamente o que estava acontecendo. Noé tinha apenas impressões, sensações. Ele estava dentro da arca e a arca era completamente fechada. Ainda que a arca tivesse uma única janela, nós vamos ver mais para frente no texto que ela estava fechada até o momento, porque a primeira vez em que Noé vai abrir essa janela é mais para frente. Então Noé não estava vendo de fato nada do que estava acontecendo lá fora, ele apenas tinha algumas sensações. Por exemplo, quando a chuva cessou, com certeza Noé e sua família devem ter percebido que o som agora era diferente. As coisas estavam mais silenciosas, já não havia o barulho de tempestade. Quando o vento foi soprado para secar as águas, com certeza deve ter gerado uma certa turbulência naquela arca, e eles começaram a sentir o barco sendo lançado de um lado ao outro. Isso talvez deve ter gerado medo e algumas sensações não tão agradáveis, mas Noé confiava em Deus e confiava naquela promessa que Deus havia feito, que ele faria uma aliança com Noé após o dilúvio. Depois, então, desse vento, as águas vão começar a secar e a Bíblia disse pra gente que a arca, então, parou nessas montanhas. Com certeza, no momento em que a arca parou, a turbulência também para e Noé percebeu que eles estavam fixando. Alguma coisa estava acontecendo do lado de fora que a arca já não balançava, não flutuava conforme o movimento das águas e não era mais levada pelo vento de um lado para o outro. Depois, então, que as águas vão baixando e a arca se fixa, a Bíblia vai contar pra gente que o topo das montanhas começou a ser possível de ser visto.
A água baixou num nível que era possível ver todo o topo das montanhas da terra. Mas perceba, Noé ainda estava dentro da arca, ele ainda não tinha aberto a janela, então ele ainda não conseguia visualizar esses topos, mas do lado de fora, tudo já estava pronto para que ele pudesse visualizar. Esse processo de secagem da terra e a forma como Noé recebe tudo isso, interpreta tudo isso sem poder visualizar o que está acontecendo, em muito se parece com o meu e o seu amadurecimento espiritual. No começo, estamos passando pelo dilúvio, pelo juízo. Estamos longe de Deus. A nossa mente é completamente inclinada ao mal. Não conseguimos desejar nada do que é bom e não conseguimos fazer nada que é bom ainda que a gente deseje. A gente vive uma verdadeira escravidão quando vive distante de Deus. Entendemos as coisas da forma mais errada e nos lançamos diante de coisas que achamos que vão nos dar paz, mas nos trazem mais confusão, mais sofrimento e mais dor. Porém, quando Jesus aparece, ele nos protege de tudo isso. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus lança fora todo o mal das nossas vidas. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados e agora mal algum tem poder sobre mim. Eu começo a experimentar finalmente um silêncio, o fim de uma tempestade, a tempestade do meu interior, o conflito interno, buscando entender que existe algo superior, buscando achar respostas que antes eu não tinha. Agora essas respostas chegam diante de mim e começam a trazer uma calmaria, porque a tempestade está acalmando. Aqueles pensamentos de culpa, de morte, que o inimigo fica lançando sobre as nossas vidas, agora vão cessar e um silêncio vai começar a entrar na minha mente, porque o meu pecado já foi pago na cruz e, portanto, eu não preciso e não devo carregar mais nenhuma culpa sobre mim. Mas, Gi, e quando eu cometo um pecado, eu me sinto culpada? Sim, eu também. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para pagar todo o pecado cometido e o que ainda cometeremos. Isso significa que se nós formos diante dele com o coração contrito e reconhecermos o erro que cometemos mais uma vez, pedindo perdão por esse erro e ajuda para superá-lo, ele perdoa imediatamente e essa culpa então deve ser retirada do seu coração. Não acredite nas acusações que Satanás envia sobre a sua vida. Muitas vezes ele fica sussurrando frases horrendas nos seus ouvidos ou querendo fazer com que você acredite que você não tem o direito de orar ou de ler a Bíblia ou de se relacionar com ele porque você é muito pecador. Não acredite nessas mentiras. Acredite na palavra da verdade. Acredite na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos seus pecados e agora você que antes era inimigo de Deus se torna amigo de Deus. E agora você tem todo o direito de falar com Deus e de ler a respeito dele, estudar sobre ele, ouvir a voz dele, porque esse direito foi conquistado na cruz do Calvário. E esse direito foi comprado com preço de sangue. E não foi o sangue de qualquer um, foi o sangue do próprio Deus encarnado, o próprio Deus que se fez gente como a gente, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então, assim como Deus vai fazer cessar a chuva ali naquela situação com Noé, Deus vai fazer com que a tempestade cesse no seu coração, a partir do momento que você compreender quem ele é e desejar viver com ele, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Depois disso, um vento do Espírito Santo inunda o seu coração e o Espírito Santo vai começar uma obra. Nós chamamos de boa obra, que ele é fiel para completar. Essa obra, ela começa no momento em que você aceita Jesus, mas ela vai durar toda a sua vida. É por isso que é um pouco por dia, um pouco por dia. É por isso que é um processo demorado, lento, mas que gradativamente as águas que te condenavam estão secando, pouco a pouco. Aquela velha natureza que você carregava, que trazia tanta morte ao seu coração, está secando pouco a pouco, está indo embora. Os hábitos que traziam morte agora serão substituídos por hábitos de vida. Os pensamentos que tiravam a sua paz agora vão ser substituídos por pensamentos de vida, de paz, de vida em abundância. As palavras que te condenavam agora vão ser palavras de vida eterna. O Espírito Santo está operando um grande e lindo processo na sua vida, no seu coração, que nós chamamos de processo de santificação. As águas estão secando pouco a pouco. E conforme essas águas vão secando,
a gente tem a sensação, como nós não entendemos e não conseguimos ver perfeitamente o que está acontecendo no mundo espiritual, nós temos a sensação de que uma grande ventania está atingindo a nossa vida e que nós estamos sendo jogados de um lado para o outro. Parece que tudo na nossa vida está desmoronando, está fora do lugar, mas calma, é Deus tocando em cada uma das áreas da sua vida, tirando os deuses que você construiu no seu coração e substituindo por Ele, o único e verdadeiro Deus. Ele está te tirando do engano e te colocando em um lugar de verdade. Ele está te libertando da adoração e a escravidão a deuses que não existem e colocando para você, diante de você, a possibilidade de adorar um Deus real. Ele está libertando a sua mente de processos que te escravizam para que você seja livre em Cristo Jesus. Esse processo de mudança de mente nós chamamos de metanoia. É um processo de mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga o mundo e a forma como você vive. E isso vai te trazendo mais vida e mais liberdade gradativamente. E conforme isso vai acontecendo, você vai se sentir cada vez mais fixo, cada vez mais fundamentado, cada vez mais em paz. Porque aqueles que conhecem a verdade deixam de ser enganados por falsos enganos, por falsas ideias que causam mais dor e mais prisão no seu coração. Assim como quando as águas começaram a baixar, a arca então pôde fixar no topo de uma montanha, você também vai começar a sentir que você está ficando mais firme, a sua fé está ficando mais forte, você está ficando fortalecido. Mesmo em meio aos sofrimentos da vida, você permanece firme em uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Você já não é mais enganado pelos ensinos tortos que são ensinados do lado de fora e que às vezes parecem ser tão convincentes, mas no fundo carregam uma grande mentira que conduzem a sua vida à morte. Essa firmeza, esse fundamento vem com essa caminhada em Deus, com esse processo de amadurecimento espiritual. Confie, o próprio Deus está te levando a este lugar. Apenas esteja disponível, busque por Ele, busque por mais de Deus. Ele fará a parte dele, pode acreditar. E por fim, quando as águas começarem a baixar, quando a sua arca estiver firme, será então possível visualizar o topo das montanhas. Sabe o que isso significa? À medida que Deus vai alinhando a sua vida, Ele vai te dando mais entendimento a respeito de quem Ele é. E esse entendimento vai sendo cada vez mais real e mais profundo dentro do seu coração. Começa a mudar. Além de ser um entendimento apenas intelectual, começa a ser um entendimento também emocional, espiritual, sentimental, físico e em todas as áreas da sua vida. O seu coração vai sendo preenchido pela presença de Jesus. Você vai enxergando Jesus mais e mais. E então chegará o dia que você poderá ver não só o topo, mas a imagem por completo. O dia em que você não terá apenas um vislumbre de quem é Jesus, mas o verá e o terá por completo. Porque se existe o topo da montanha, existe uma nova terra para habitar. Se eu posso ver parcialmente Jesus, é porque existe um Jesus pleno para eu conhecer. E se eu posso ver parcialmente Jesus, eu também posso acreditar que Ele tem uma vida eterna para mim. E isso traz esperança no meu coração. O processo de amadurecimento espiritual te leva para esse lugar. Te ensina a ser alguém que vive com os olhos fixos na eternidade e não nessa terra. Para encerrar o vídeo, eu queria trazer essa mesma lógica de fazer cessar a tempestade, o silêncio, depois a secagem gradual dia após dia, depois a arca fixando essa fixação, esse fundamento e por fim a possibilidade de contemplar o topo das montanhas para a nossa prática de busca diária ao Senhor, ou seja, para o nosso momento devocional, vamos colocar assim. Muitas vezes o que nos atrapalha na nossa caminhada devocional é a mente agitada, é o coração inquieto, são muitas informações, muitas frases sendo bombardeadas na nossa cabeça. A gente vem de um dia agitado, de uma vida agitada, vivemos uma geração agitada, imediatista, tudo é para ontem, excesso de informação. Quando a gente chega diante de Deus, a gente não consegue ouvir o que Ele tem para dizer porque a gente está muito barulhento. Então, a primeira coisa para você colocar em prática no seu momento de devocional, silêncio. Talvez você pense assim, Gi, aí você pegou pesado.
porque eu tenho filhos, a casa é barulhenta, eu moro com os meus avós, ou eu fico o dia todo no trabalho, tudo ao meu redor é muito barulhento. Eu não consigo ter silêncio, isso não é uma possibilidade para mim. Eu não estou falando desse silêncio externo, eu estou falando da capacidade de aquietar o seu coração para buscar a Deus. E isso é uma coisa que nós temos que exercitar, de forma que mesmo em meio ao caos, por dentro nós estejamos em silêncio. Isso, gente, vocês vão ver que conforme a gente desenvolve essa habilidade, isso é maravilhoso, tanto para entender e ouvir, assimilar a voz de Deus quando Ele está falando conosco, quanto para nós vivermos de forma diferente essa vida aqui. Sabe, quando as crianças estão muito estressadas, gritando muito e você precisa repreendê-las, se você sabe estar em silêncio por dentro, você não vai corrigi-las em ira. E você vai conseguir fazer as coisas com mais sabedoria. E isso você pode aplicar para várias outras áreas da sua vida também, tá bom? Então, o primeiro ponto, silêncio. É importante esse silêncio interno. Gi, mas como que eu faço? Como que eu aquieto a minha alma? Existem algumas estratégias. Então, você pode, por exemplo, antes de começar a sua busca por Deus, pegar um caderno, um pedaço de papel. Eu não aconselho que seja o celular, porque isso pode te distrair. Mas pegar uma folha de papel e descarregar ali. Colocar todas as suas preocupações, as coisas que você não pode esquecer, que ficam vindo à sua mente. Coloca tudo ali, descarrega tudo ali. Isso vai te dar uma sensação de vazio, de ufa, finalmente, sabe, descarreguei. E ao mesmo tempo vai deixar com que você marque ali aquilo que você não pode esquecer, que é importante. Então você tirou da sua cabeça, você vai ficar mais tranquilo. Você também é legal você desligar o celular ou pôr no modo silencioso para isso não ficar te atrapalhando, para você não se distrair. Se a sua luta é com o sono, leia em pé, leia andando. Teve uma fase na minha vida que eu tinha uma rotina muito pesada, eu dormia muito tarde, eu acordava muito cedo, eu sentia muito sono. E quando eu ia ler a Bíblia, eu lia em pé, andando de um lado para o outro, porque se eu sentasse ou se eu lesse parada, eu dormia de tanto sono. Então, assim, você quer a Deus, mostre para Ele que você quer mesmo, que você está disposto a fazer o que for necessário. Então, leia em pé, andando de um lado para o outro. Você não tem problema quanto ao sono, mas você tem problema com os diversos estímulos, tudo chama a sua atenção, então deixa a luz mais baixa, coloca um louvor, ouve um louvor, faz uma oração primeiro, apresenta diante de Deus tudo que está te inquietando, comece a prestar atenção, sabe? Uma estratégia também para você conseguir reter a sua atenção é identificar o que está acontecendo ao seu redor. Então, fecha o olho, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo calor, a minha pele tá quente, eu tô sentindo a minha mão em cima do meu braço, eu tô sentindo a Bíblia na minha coxa, vai se dando conta, eu tô sentindo eu tô ouvindo o som dos carros, eu tô percebendo isso, eu tô percebendo aquilo outro. Esse exercício, ele traz a sua mente pro agora, ele coloca a sua mente no presente, ele te ajuda a ter foco. E aí, quando você achar esse foco, aí você vai para o passo da fixação, que é o momento em que a arca para no topo do monte, que é o momento da leitura bíblica. Então, você vai pegar a palavra de Deus e você vai ler aquele texto que vai ser o seu fundamento, a sua verdade, onde você vai fixar os olhos. Então, agora que você está com foco, então você vai para esse texto e aí você lê com calma, respeita a pontuação, se questiona o texto, começa a fazer perguntas, leva essas perguntas diante de Deus. Deus, o que o Senhor quis dizer com isso? Que isso se aplica à minha vida? O que o Senhor quer me ensinar através disso? Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo outro. Deus vai te conduzir por um processo que você encontrará as respostas que você precisa encontrar. Isso tudo que eu tô falando pra vocês é um processo, então é o secar de pouco em pouco. E por fim, conforme você for fazendo isso, você vai conseguir contemplar a Jesus, você vai conseguir enxergar os topos das montanhas, você vai começar a ter mais entendimento a respeito de quem Ele é. Quem Ele é vai começar a ser interiorizado no seu coração, vai mudar a forma como você vive, vai mudar as suas expectativas em relação ao futuro e vai soprar no seu coração a esperança de um dia viver com Ele para toda a eternidade. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção. Se você não conhece essa música, chama No Silêncio, ela é maravilhosa porque ela fala muito sobre o que nós conversamos hoje. Fica uma dica aqui, inclusive eu não falei sobre a música, mas muitas pessoas usam da música e do louvor justamente para conseguir se concentrar
e estar presente nesse momento de busca por Deus. Então a música também é uma ótima ferramenta para isso. Que o meu coração é teu e para sempre vou te amar.